E se eu te dissesse que um dos autores mais publicados no Brasil afirmava nunca ter escrito uma única palavra por conta própria? Hoje, no De Quem é a Vez, vamos conhecer a história de um homem que dizia ser apenas um instrumento para que os espíritos se comunicassem com o nosso mundo. Estamos falando de Chico Xavier, o médium que revolucionou o espiritismo no Brasil e se tornou um dos maiores fenômenos culturais e religiosos do nosso país. Francisco Cândido Xavier, ou simplesmente Chico Xavier, nasceu em 1910 em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Órfão de mãe, aos 5 anos, cresceu em meio a dificuldades financeiras e sob os cuidados de uma madrasta que, segundo relatos, o maltratava. Desde criança, Chico afirmava ver e conversar com os espíritos, inclusive o de sua própria mãe. O que muitos consideraram um distúrbio mental acabou se tornando um ponto de partida de uma das histórias mais impressionantes da espiritualidade brasileira. A jornada de Chico Xavier começa de forma bem dolorosa. Imagina só, com apenas 5 aninhos, em 1915, ele perde a mãe e começa a dizer que conseguia vê-la e conversar com ela. E não era só com a mãe, não. Ele dizia ver vários outros espíritos. Como vocês podem imaginar, numa família católica fervorosa do interior de Minas Gerais, isso não pegou nada bem. O menino chegou a ser considerado louco e até possuído por alguns. Mas foi só na adolescência, lá por 1927, com 17 anos, que as coisas para Chico começaram a fazer mais sentido. Foi quando ele teve contato com o espiritismo kardecista e descobriu que aquilo que ele sentia desde pequeno tinha um nome: mediunidade. E não demorou muito para que esse dom começasse a chamar a atenção. Em 1932, algo incrível acontece. Chico publica seu primeiro livro psicografado, O Parnaso de Além Túmulo. Esse livro tinha 259 poemas, supostamente ditados por poetas já falecidos, como Castro Alves e Olavo Bilac. Coloca na balança. De um lado, um jovem de 22 anos, com apenas 4 anos de estudo formal. Do outro, poemas que reproduziam com perfeição o estilo de grandes nomes da literatura brasileira. Como que isso era possível? A polêmica foi imediata. Enquanto críticos literários acusavam Chico de plágio ou de ser um gênio disfarçado, ele mantinha sua postura humilde. Não sou eu quem escreve, apenas empresto minhas mãos. E tudo isso só começou porque em 1931, Chico conheceu Emmanuel, aquele que seria o seu guia espiritual por toda a vida. A fama de Chico foi crescendo tanto que em 1959 ele se muda para Uberaba, também em Minas Gerais, onde funda a Comunhão Espírita Cristã. Essa cidade virou praticamente seu lar definitivo, onde ele viveu até os seus últimos dias. As décadas de 1960 a 1990 foram o auge da popularidade de Chico. Era impressionante. As filas para conseguir uma consulta com ele chegavam a dar voltas no quarteirão. Os livros psicografados vendiam como água, e ele começou a aparecer em programas de TV famosos da época, como o da Hebe Camargo e o do Jô Soares. E sabe uma das facetas mais emocionantes do trabalho de Chico? O conforto que ele levava às mães enlutadas. Após perder a própria mãe tão cedo, ele desenvolveu uma sensibilidade especial com as mães que perdiam seus filhos. Durante décadas, Chico psicografou milhares de cartas que supostamente vinham de pessoas falecidas, muitas delas de filhos para suas mães. Essas mensagens eram tão pessoais e detalhadas que muitas vezes continham informações que só o falecido poderia saber. Imagina a emoção de uma mãe recebendo uma carta com detalhes de momentos íntimos que só ela e o filho conheciam. Para muitos, isso era muito mais do que conforto espiritual. Era uma prova de que seus filhos continuavam de alguma forma presentes. Um dos casos mais marcantes é o do jovem Augusto César, que morreu em um acidente de carro. Pelas mãos de Chico, sua mãe recebeu diversas cartas cheias de detalhes que deixaram até céticos sem palavras. Era como se Chico tivesse construído uma ponte entre mães e filhos separados pela morte. Bom, e não era só no Brasil que reconheciam seu trabalho. Em 1981, Chico foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz por causa do seu imenso trabalho social e das inúmeras obras de caridade que ele apoiava com o dinheiro dos livros. Em 2002, aos 92 anos, Chico Xavier faleceu. E tem um detalhe surpreendente. Ele partiu exatamente no dia da final da Copa do Mundo. Algo que ele mesmo teria meio que previsto anos antes. Coincidência ou mais uma prova de seu dom? Fica aí pra gente pensar. Chico Xavier é, sem dúvida, uma das figuras mais fascinantes da nossa história recente. Você sabia que ele psicografou mais de 400 livros, vendeu cerca de 50 milhões de exemplares, mas nunca ficou com um centavo dos direitos autorais? Todo o dinheiro ia para as instituições de caridade. Em 1971, o programa Pinga Fogo da TV Tupi bateu recorde de audiência quando Chico foi entrevistado por mais de 4 horas seguidas. Ele teve um caso judicial também bastante inusitado. Um homem acusado de assassinato foi absolvido após Chico apresentar uma carta supostamente psicografada pela vítima, dizendo que sua morte havia sido acidental. Nem tudo eram flores no caminho de Chico. Ele enfrentou acusações de charlatanismo, foi investigado pela ditadura militar e criticado por líderes de outras religiões, mas ele sempre manteve sua postura pacífica e serena. Independentemente do que você acredita sobre a vida após a morte ou comunicação espiritual, o legado de Chico Xavier vai muito além da questão religiosa. Ele impactou profundamente
Atualmente, a literatura espiritualista brasileira consolou milhões de pessoas que perderam entes queridos e estabeleceu um padrão de conduta ética e dedicação ao próximo que poucos conseguiram igualar. Em uma época de polarização e intolerância religiosa, talvez a maior lição que Chico nos deixa é de que é possível viver com simplicidade, respeito e compaixão, independentemente das nossas crenças. Como ele mesmo dizia, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E aí, o que você achou dessa história? Deixa nos comentários a sua opinião sobre Chico Xavier e quem mais você quer ver por aqui. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum episódio do De Quem é a Vez. Até a próxima!